Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir perdão dos meus pecados, minhas ações. Senhor Deus, que eu venha transmitir tudo aquilo que o Senhor queira e não aquilo que eu pense, o que eu ache. É isso que eu peço, que a Tua palavra seja transmitida de forma plena, Senhor Deus, e que consiga chegar aos corações, que pessoas possam entender aquilo que o Senhor está querendo transmitir aqui com esta palavra. A palavra se encontra no capítulo 21 de Provérbios, no versículo 1, que diz assim: como corrente de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. O Senhor, ele dirige tudo e todos para onde ele quer. Quando a gente menciona rei aqui, podemos lembrar de autoridade, governo, né? Liderança, né? E quando eu falo governo, eu não estou falando de política, né? Não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando de governo de uma forma geral, né? Porque o homem, ele detém em suas mãos, né? Autoridades, né? Ele tem, a ele é instituído cargos, né? É isso que eu quero dizer. Mas, independente do que essas lideranças, né? Esses governos, do modo geral, né? No mundo inteiro, no mundo, né? Quando eu falo isso, eu estou querendo falar em relação ao mundo, né? Nações. Então, independente disso, né? Soberana é a vontade de Deus. Então, aqui no versículo 1, nós podemos falar que, o que está dizendo aqui? Que soberana é a vontade de Deus sobre todas as autoridades terrenas, né? E isso nos lembra que o Senhor, ele guia a história de acordo com os propósitos dele, né? Com os propósitos divinos. E o que significa propósito? Né? Propósito é a razão pela qual algo é feito ou criado, objetivo que se deseja alcançar com determinada ação ou atividade. Trazendo isso para o mundo espiritual, né? O Senhor, ele tem propósito na nossa vida, né? Então, ele tem uma razão, né? A qual ele determina, né? Algo em nossa vida para acontecer, para que seja alcançado. Mas isso vai depender de nós. Como, né? Como? Mediante, né, a nossa obediência, sempre falando a obediência, né? Na nossa fé, né? Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível aquele que pode crer, né? Então, se nós temos fé, se nós acreditamos, né, no Senhor Jesus, nós acreditamos em Deus, então Deus, ele tem sobre a nossa vida o governo dele, né? Então, a nossa vida precisa estar embaixo da autoridade do Senhor Jesus, para que os propósitos de Deus possam ser alcançados em nossas vidas. Não há nenhuma outra condição, né, para que esses propósitos sejam alcançados em nossas vidas, que não seja a obediência à palavra do Senhor. Nessa palavra nós precisamos meditar dia e noite, nós precisamos orar, nós precisamos pedir, nós precisamos clamar, nós precisamos nos derramar sobre a palavra, né? Nos apropriarmos da palavra, né? A palavra de Deus diz que nós devemos colocar, né, a palavra do Senhor amarrada ao nosso pescoço. Então, toda vez que eu leio essa palavra, ou que eu lembro dela, né, e como exemplo disso, né, nós, quando penduramos algo no nosso pescoço, assim como este cordão que está aqui, quando nós penduramos algo no nosso pescoço, ele fica próximo do nosso coração.
Então, assim nós devemos fazer com a palavra de Deus, né? Nós precisamos pegar a palavra de Deus, nos apropriarmos dela, colocar ela bem perto do nosso coração, para que ela entre no nosso coração, permaneça no nosso coração, alimentada pelas águas do Espírito Santo, né? E essa palavra, ela vai nos libertar, ela vai nos curar, ela vai nos salvar e ela vai nos tirar de cativeiros espirituais, né? Então, esses cativeiros, eles existem, eles são reais. Não podemos esquecer, né, que existe um mundo físico ao qual nós podemos ver e um mundo espiritual que muitas das vezes não conseguimos nos aperceber, né, de coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Geralmente nós colocamos assim, culpas, né, em pessoas. Só que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Então, antes de qualquer coisa, nós devemos lembrar, precisamos entender que se as pessoas não estiverem alinhadas com o Espírito Santo de Deus, elas estarão seguindo ao adversário. E mesmo quando estamos alinhados ao Espírito de Deus, precisamos, né, ter domínio próprio, precisamos ter o fruto do Espírito, né, em nós. Todos os dias nós precisamos, né, mortificar, né, matar algo em nós que não esteja agradando ao Senhor. Todos os dias nós precisamos pedir a Deus, né? Clamar a Deus, para que sejamos, né, forjados, né, alinhados com o caráter de Cristo, tendo em vista que nós somos imagem, se somos filhos de Deus, então somos imagem e semelhança de Deus. Então, não podemos viver a vida, né, como não existisse um hoje e um amanhã. Porque o hoje o amanhã, aliás, ele é agora mesmo, né? Em segundos, em minutos, né? Em segundos, a vida de uma pessoa pode mudar drasticamente, né? Então, precisamos estar atentos, né? Precisamos realmente nos arrepender dos maus pensamentos, né? De atitudes que tomamos, né? E colocar Deus como o Senhor das nossas vidas, né? E não tirar Deus do centro de nossas vidas e colocarmos pessoas, coisas, né, como principal, né, o principal, né, aquele que deve estar ocupando, né, o primeiro lugar em nossa vida é Deus. A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino do céu, buscai primeiro a Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né. Então, quando nós fazemos ao contrário, né? Quando nós fazemos ao inverso disso, as coisas tendem a dar errado, né? Pode até ser que no início pensemos que está dando certo, né? Mas nunca dará, porque Deus, ele não revoga as coisas que ele fala, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, uma vez dito, ele não volta atrás das coisas que ele fala. Então, quando ele fala, quando a palavra de Deus diz que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, isso deve realmente acontecer.
porque só o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? E quando isso não acontece, né? Quando nós deixamos as coisas de Deus de lado, né? A palavra, né? Tudo aquilo que Deus tem para nós e nós pensamos em nós mesmos e fazemos coisas que as quais nos agradam, mas não estão agradando o coração de Deus, o destino disso é cruel, né? Então, que não paguemos o preço, né? Porque esse preço já foi pago na cruz do Calvário, né? Por Jesus. Ele pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos salvação. E a salvação é algo assim valiosíssimo, né? Que não tem nem o que falar muito a respeito disso, né? Porque o que eu quero dizer com isso, né? Porque o preço foi muito alto, foi morte de cruz do nosso Salvador, né? Por nós. E não podemos brincar com isso, porque só existe uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta é que existe a eternidade e existe um outro caminho que levará para a morte, né? Se somos salvos, viveremos eternamente. Se perdemos isso, morreremos, né? Morreremos morte física e espiritual. E Deus todos os dias nos convida, nos chama, né, a ter essa intimidade, a querer, né, a presença dele. Então, que nós possamos realmente, né, abrir os olhos, né, abrir os nossos olhos espirituais, para que então possamos continuar avançando, prosseguir em fé, em conhecimento, em verdade, a verdade a verdade da palavra, né? A verdade da palavra, a palavra que Deus deixou para que o manual, né? Para que nós pudéssemos seguir, né? A Bíblia, ela é um manual, né? Ao qual aborda todos os assuntos, e que precisamos meditar, né? Precisamos querer entender. Cada vez que nós pegamos um versículo, né, uma parte da Bíblia, então precisamos nos aprofundarmos nessa palavra. Não simplesmente ler, até mesmo porque a Bíblia não é um livro fácil de ser lido, porque é um livro totalmente espiritual. Se alguém pega a Bíblia, por mais conhecimento que tenha, né, eu falo isso de uma forma cognitiva, né, por mais inteligente que a pessoa seja, né, por mais intelectual que ela seja, mas se ela não pedir a ajuda do Espírito Santo, ela não consegue entender. Ou pode até entender, mas vai entender de uma outra forma, né? Porque não está lendo, na realidade, com o Espírito de Deus, né? Porque o Espírito de Deus que é capaz de revelar para aqueles que buscam, né, a verdade da palavra, somente que consegue, né, revelar essa verdade tão profunda e absoluta, né? Então, essa é a palavra, né, que Deus deixou aqui no livro de Provérbios, conhecido como livro da sabedoria, né, que nos traz muitos ensinamentos, né? Toda a palavra de Deus, né, nos traz ensinamento, né? Toda ela.
e especificamente o livro de Provérbios, né? De uma forma mais assim, digamos, objetiva, né? Aqui, só para ter uma ideia, né? Aqui no capítulo 21, ali no versículo 6, fala assim: fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. Então, o livro de Provérbios, ele ensina muito, né? E explica a realidade da vida, né? De uma forma bem específica e bem objetiva, né? Continuando aqui no versículo 7, a violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. Então, lendo assim, é até simples de entender, né? Mas, volto a falar, precisamos ler de forma espiritual. Precisamos pedir a Deus realmente a explicação, o entendimento daquilo que Ele quer que nós saibamos a respeito da palavra dele. É essa palavra que eu gostaria de deixar aqui na noite de hoje. É uma palavra pequena, assim, poucos versículos, né? Mas com muita profundidade, né? Então, que nós possamos, que quando nós formos falar algo para alguém, nós também, né, pegamos isso para nós mesmos, né? Então, que nós possamos, a começar por mim, né, a pegar a palavra todos os dias, meditar nessa palavra linda e maravilhosa, né, que nos ensina tanto e que nos ajuda a caminhar, né, nos ajuda a entender como o nosso Deus é lindo e maravilhoso, extraordinário, né? Como Ele quer que sejamos libertos, né? Que saiamos das garras do inimigo, né? Porque muitas pessoas se encontram em cativeiros, muitas pessoas se encontram aprisionadas, né? Às vezes tendo muito conhecimento da vida secular, mas a alma tão ferida, né? Tão ferida a ponto de deixar pessoas em cárceres espiritual, né? Porque não querem perdoar, porque não querem buscar, né? Não querem procurar e achar o grande tesouro, né? Que é a palavra de Deus, que levará, né, aquele que procura para uma vida além dessa, porque aqui a palavra diz que somos estrangeiros, estamos de passagem. A nossa casa não é essa. A nossa casa é no céu, juntamente com Deus. Lá é a nossa morada. Então aqui nós estamos de passagem para fazer o melhor nessa terra, né? Para fazer a boa e perfeita vontade de Deus e agradável, né, vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma delas é fazer conhecer a sua palavra, fazer, né, ser conhecida a sua palavra, né, para muitos, né, muitas pessoas não têm a oportunidade de entender a palavra, de nem sequer, né, ouvir, nem sabe que existe um Deus tão maravilhoso, né, tão soberano, que é capaz de, mesmo em meio às adversidades, às lutas, né, às prisões espirituais, esse Deus, ele vem e tira. Não importa o que você esteja passando,
Se você convida o Senhor a estar na sua vida, Ele vai tirar você desse cárcere que você se encontra hoje, que eu não sei qual é. Muitas pessoas pensam que estão livres, né? Mas às vezes estão mais aprisionadas do que pessoas que estão por trás de uma grade física, digamos assim, né? Então, a prisão espiritual é muito pior. Às vezes, pessoas que estão aprisionadas em locais, né? Quando eu falo isso, né? Estou me referindo assim a prisões mesmo, né? Prisões no sentido da palavra, né? Muitas pessoas que estão encarceradas, elas estão livres espiritualmente. Já encontraram o Senhor Jesus, aquele que as libertou, mesmo elas estando de uma forma, né, presa nesse mundo aqui que nós vivemos, né, o mundo físico que eu quero dizer. Mas no espiritual, elas já estão livres, porque aceitaram o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, elas encontraram a paz que excede todo qualquer entendimento humano, né? Como que pode, né, uma pessoa, de repente, estar presa em um local por ter cometido algum delito, né, algo desse tipo, e ao mesmo tempo estar livre espiritualmente, né? Por quê, né? Porque ela encontrou aquele que liberta, né? Que apaga o passado, né? Apaga o passado, que faz tudo novo, né? Coloca vestes novas. Então, essa pessoa fica livre. E muitas pessoas que estão andando, caminhando normalmente pela rua, não conseguem ter essa liberdade, né? Não estão libertas, né? Estão presas nas suas emoções, encarceradas, né? Espiritualmente, cativas na mão do adversário, na mão de Satanás. Então, que essa palavra ela possa encontrar verdadeiramente, né? Pessoas que toquem no coração, para que tenham o desejo, né, o anseio de querer se aprofundar na palavra de Deus, para saber que Deus ele é um Deus que ajuda, é um Deus que cuida, é um Deus que liberta e que salva, independente de toda e qualquer situação. O Senhor ele vai trazer refúgio e libertação. Mas é necessário clamar pelo sangue de Jesus. É necessário convidar o Senhor verdadeiramente todos os dias, ao sair de casa, ao amanhecer, em todos os momentos. Senhor, senta aqui. Senhor, esteja presente. Senhor, vai comigo, aonde eu estiver. Pai, em nome de Jesus. Toma minha vida nas tuas mãos, me esconde embaixo das suas asas, me protege, me livra dos desastres. Pai, me livra do homem sanguinolento, me livra da palavra de maldição, né? Quantas pessoas recebem palavras de maldições, né? E ficam aprisionadas nessas palavras, né? Existem vários tipos de prisões, né? Pessoas recebem palavras de maldição desde o ventre, que precisam ser quebradas pelo poder do sangue de Jesus. São coisas muito sérias. A língua, né? Ela tem o poder de dar a vida e de matar uma pessoa, né? Então, aquilo que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Então, que essa palavra venha realmente a alcançar e que aonde chegar essa palavra, que
que pessoas entendam que o Senhor é soberano para libertar, para salvar e para curar enfermidades físicas e principalmente espirituais. É isso que eu quero deixar aqui, né? É isso que o Senhor chamou para falar. Não adianta prosseguir, porque se eu prosseguir sou eu mesma falando e eu não quero jamais que isso aconteça, que o Senhor venha falar sempre através de mim. E agora eu vou orar, né? Pedir, clamar pela vida daqueles que vão ouvir essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor Deus, eu quero clamar por essas vidas, Senhor, que precisam conhecer a Tua palavra, Pai, de forma genuína, Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar milhares de pessoas, Senhor Deus, milhões de pessoas, porque hoje em dia, Senhor, esse é um meio de comunicação, Pai, que consegue, Pai, levar, Pai, a sua palavra para muitos lugares, Senhor Deus. Então, pessoas precisam ouvir a tua palavra, precisam saber que o Senhor governa toda e qualquer situação, o Senhor detém todo o poder sobre suas mãos. Então, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas consigam entender, queiram te buscar, queiram convidar o Senhor para estar sentando, Senhor Deus, à mesa. Pai, em nome de Jesus, leva, Pai, essa palavra, Pai, para muitas pessoas. Corações sejam alcançados, quebrantados, Senhor Deus, em nome de Jesus. Famílias sejam restituídas pelo poder do Seu nome. Pessoas sejam libertas, Pai, de cativeiros espirituais, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir de forma específica, Pai, aonde quer que tenham pessoas, Senhor Deus, com pensamentos, Senhor, de morte, Pai. Cancela isso no mundo espiritual pelo poder do sangue de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, vai entrando, Pai, na casa de pessoas, Senhor Deus, no coração, principalmente na casa espiritual, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que essas pessoas tenham esperança, Pai, a esperança que vem de Ti, Pai. Que eu não sei, Senhor, o que elas estão passando, mas o Senhor conhece cada uma delas e quer que tenham salvação, Pai, em nome de Jesus. Então é isso que eu peço, Senhor Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Deus abençoa a vida dessas pessoas, Senhor, e ajuda essas pessoas a se libertarem, Senhor, em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor dá ordem a teus anjos, Pai, para ministrarem a favor de nós. Senhor Deus, nesse momento eu tenho certeza, Senhor, que existe uma luta no mundo espiritual, Pai. Mesmo não vendo, Senhor Deus, mas eu posso sentir, Pai, a presença de anjos guerreando, Senhor Deus, contra demônios, Pai. Então é isso que eu venho te pedir, Senhor Deus. Quebra o jugo, Pai. Quebra a cadeia, Senhor Deus, pelo poder do Teu santo nome, pelo poder do sangue de Jesus. É isso que eu te peço na noite de hoje, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Senhor Deus, cobra a minha vida, cobra a vida da minha família, Pai, em nome de Jesus.